ano, beleza? Vamos lá, mais uma aula, mais uma dica, mais uma análise de pergunta que vai cair na prova da SAEB, que nós vamos fazer lá no mês de novembro. Agora nós vamos trabalhar o descritor 5. Lembram quantos são? 15. Faltam só 10. Tenham paciência que já terminamos. O descritor 5 é muito fácil. Lá no 4 a prof falou que era difícil, eu acho difícil, mas o 5 não. O 5 é muito fácil, sabe por quê? Porque é interpretar o texto com auxílio de material gráfico, de figuras, de história em quadrinho, cartaz, folder, aí fica tranquilão. Então, olha só, a prof trouxe aqui para vocês um texto bem jóia, bem fácil de ser interpretado. Essa questão aqui caiu numa prova do SAEB. Todas as questões que a prof está mostrando para vocês já caíram em outras provas. E como faz tempo que caiu, pode ser até que caia de novo a mesma questão. Então vamos lá. Nós temos ali um quadrinho, é um lenhador, né? Lá ele tá com o machado, e o Chico Bento, que todo mundo conhece. Aí tem lá uma placa escrito proibido caçar. E atrás dessa placa tem um monte de árvores. Olha só, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que analisar as figuras, porque não tem texto, tá? Quando é o descritor 5, nós temos que analisar as imagens, as figuras. Olha lá, então primeira coisa, vou ver a pergunta. As expressões das árvores indicam. As expressões das árvores. Então eu vou esquecer o lenhador, eu vou esquecer o Chico Bento e vou prestar atenção em quê? Nas árvores. Olha a carinha delas lá. Elas estão felizes? Não estão felizes. Elas estão tristes? Eu acho que cara de triste é diferente daquele ali. Elas estão com medo? Olha a carinha delas. Elas estão se agarrando umas às outras. A carinha tá assim. Então, eu acho que elas estão com cara de medo. Quais são as opções que eu tenho? Medo, tristeza, decepção e raiva. Aí nós vamos ver, nós sabemos como é que são essas expressões, né? Raiva, bravo, tá com raiva. Elas não estão com raiva. Decepção, acho que seria mais ou menos assim, né? Triste, chateado, ficou decepcionado com alguma coisa. Tristeza, tristeza a gente conhece, né? Ó, às vezes até chorando. E medo, olha lá. Medo é mais ou menos a carinha que as árvores estão fazendo. Então, fica facílimo. Olha lá, qual é a opção correta? Letra A, medo, tá? Então, quando tem figura, fica muito mais fácil. Quer ver a outra aqui? Mais fácil ainda. Tem um cartaz com um símbolo de sinal de trânsito, presta atenção, com aquela faixa vermelha no meio, a gente já sabe que é proibido alguma coisa. Aí tem o mosquito da dengue, lá no meio, e o cartaz diz: todos contra a dengue. Tranquilo. Agora a pergunta. A figura acima sinaliza que é necessário, presta atenção, necessário fugir do mosquito? Acho que não, porque senão teria alguém correndinho. Aniquilar todos os insetos? O que é aniquilar? Acabar com geral, tá? Aniquilar, terminar tudo. Não diz isso também. Combater o mosquito da dengue? E desrespeitar as placas de trânsito. Veja, como tem uma placa de trânsito ali, tem uma resposta que fala sobre placa de trânsito, mas não tem nada a ver, tá? Então é nisso que vocês têm que prestar atenção, tem que focar. O que tá mostrando aqui? Que não pode ter o mosquito da dengue. E para não poder ter o mosquito da dengue, o que nós temos que fazer? Temos que combater o mosquito. Então a resposta correta, letra C. Análise de imagens, gente, esse descritor 5 é bem tranquilo, porque é só olhar a imagem, ler a pergunta com atenção e ler as respostas para você ver qual é a mais adequada com a figura que está mostrando. Seja história em quadrinho, seja um cartaz, seja um folder ou qualquer outra imagem. É só você analisar e prestar atenção na pergunta e na resposta, ok? Esse foi moleza, facinho. Peguem lá na casa revista, peguem gibi ou aqueles folders que vêm de mercado
e analisa lá. Com isso, vocês vão estar treinando essa capacidade para o descritor 5, ok? Estudem, se esforcem e até a próxima aula com a próxima dica. Beijão da Prof. Marlene.